Vamos aqui então, esperamos você e já vamos começando o que tem bola rolando. E aí com a arbitragem de Anderson Daronco, o derby 212 no estádio Moisés Zucarelli para mais de 17 mil pessoas. E aí com 2 minutos o Elvis chutou aquela bola, quase fez 1-0. Aí uma trombada no Bruno Santos com o goleiro Diogo Silva. O Guarani até que começou bem a partida. Olha aí, uma bola na trave. Aí o chute, a jogada do Kelvin. Aí o erro que vai originar o contra-ataque e o primeiro gol da Ponte. Veja a velocidade impressionante aqui do Jonas Toró. Ele inverte para o Elvis. Ó, o Bruno Pacheco está chegando na área, o Elvis cruza. A zaga do Guarani se atrapalha toda, para variar mais uma vez, né? Emerson e Rafael Rodrigues. Outra lambança ali da zaga, né? O Rafael corta de cabeça, ela bate no rosto do Emerson e sobra para o Bruno Lopes estufar as redes ali, sem chance nenhuma para o Dalberson. Olha aí, por esse ângulo, dentro da pequena área, o voleio e a bola balançando a rede. Aí o Mirandinha teve essa chance de ouro para empatar já nos acréscimos do primeiro tempo, perdeu uma chance de ouro. No segundo tempo a Ponte Preta teve essa chance com o Jonas Toró, a defesa do Dalberson. Aí um contra-ataque, lance legal, Arthur arranca, arrasta a jogada, Jonas Toró ganha do Rafael, adianta demais, o Dalberson faz uma defesa e aí na finalização do Arthur a bola bate no Toró, mas o Toró estava impedido, né? Só tinha mais um jogador entre ele e a linha de fundo, aí a marcação do assistente, o impedimento. 3-2, foi meio fominho o Toró, ó o Elvis ali, ó, ficou contente o Elvis não? Viu? E aí vai sair o gol do Luiz Felipe de cabeça. Aliás, uma curiosidade, quantos gols de cabeça o Guarani tomou nessa reta final de quadrangular? É uma coisa pra gente pesquisar, hein? Contra o Náutico no empate tomou, lá contra o Brusque nos 3 gols, não vou recordar todos, mas enfim, tomou muito gol de cabeça, muito gol de cabeça. Aí o escanteio Elvis, veja ali, time totalmente mal posicionado, Luiz Felipe cabeceia entre o Kelvin e o Rafael Rodrigues, aí uma defesa do Diogo, já no tempo final, um chute de longe do Kelvin, a bola bate ali, me parece, no Wanderson, e aí o Diogo vai buscar, ó. Grande campeonato, Diogo Silva, hein? E aí uma última bola, né? Um chute do Mirandinha e o Bruno Santos perde mais um gol de dentro da pequena área. O Guarani que chegou pouco, quando chegou ainda não teve capricho para fazer o gol, né? Não teve qualidade, não teve pontaria. E a Ponte Preta efetiva, eficiente, com um gol num contra-ataque, numa transição impressionante e um gol num escanteio, numa bola parada. E aí o Daronco marcou a falta do Jonas Toró e já nem deixou cobrar. Nem deixou cobrar. Ergueu o braço ali, apontou o centro do campo, fechando o derby 212. Festa dos mais de 17 mil ponte-pretanos presentes no estádio Moisés Zucarelli. 15 mil e pouco público pagante, mais 1.500, 1.600 que não pagaram. Enfim, público total acima dos 17 mil torcedores no Moisés Zucarelli na tarde do sábado, dia 11 de outubro. Chega pra cá, meu irmão, chega pra cá que segunda-feira tem o Papo com o Julião. Oswaldo, boa semana. Boa semana, tudo tranquilo ou não? Graças a Deus. Tudo boa bem, semana tudo pra tranquilo, todo mundo. graças a Deus. Ô, Julião, Oi. 2-0 pra Ponte, eu já vou lançar uma pergunta pra você. A parte técnica tem que ser ressaltada, a parte tática, mas na minha visão, assistindo ao jogo, a grande diferença, pra mim, a maior talvez, a maior diferença entre os times é a questão mental. Enquanto os jogadores da Ponte sabem exatamente como jogar o derby, eu sinto um time do Guarani de novo, assim como foi no primeiro jogo, um time apático, um time sem alma, sabe aquela força que você arranca do peito para um jogo desse tamanho? E eu acho que aí meu sentimento foi que nesse aspecto a Ponte sobrou. Não só no clássico de sábado, já havia sobrado no primeiro jogo disputado no Brinco de Ouro, Julião. Exatamente, né? Os clássicos entre Guarani e Ponte Preta e nos derbys em todo o cenário brasileiro, eles destacam o quê?
Eles destacam a alma da equipe durante a partida, né? Quem tem mais oportunidade nem sempre é a equipe vencedora, mas no caso do final de semana, se tratando do jogo Ponte Preta e Guarani, a Ponte foi superior em termos de quantidade de oportunidades, em oportunidades técnicas, táticas, e as chances que acabaram surgindo para a Ponte Preta foram efetivadas em formato de gol. O 2-0, né, refletiu muito bem o que é isso. O Guarani teve algumas chances pontuais que poderia reverter a situação da partida durante o compromisso, como a gente viu. Mas quem que apareceu? O arqueiro da Ponte Preta. Salvou por 2 vezes em chutes perigosos que o Guarani formou. Então, assim, em momentos decisivos, os camisas 10 precisam aparecer, em momentos decisivos, os arqueiros precisam aparecer. Mas quem apareceu nesse final de semana para o confronto contra o Guarani foi justamente o 10 da Ponte Preta, o goleiro da Ponte Preta. Então, assim, ressalta-se que a Ponte Preta teve mais efetividade, mas o mental da Ponte Preta estava mais preparado para encarar o Guarani. Tem um entendimento melhor do que é um clássico, do que é um derby, do significado disso, do quão significa para a torcida. A Ponte Preta já estava classificada, a Ponte Preta já está na Série B do ano que vem. Ainda assim, entendeu o clássico como um ponto positivo e levando em consideração a arquirrivalidade que tem contra o Guarani, prevaleceu dentro de campo de novo, que já tinha tranquilidade. O Guarani já entrava de uma forma que precisava tomar mais rédeas da partida e ainda assim deixou no colo da Ponte Preta. Olha, você falou uma coisa aí, você citou uma situação que realmente é bem o resumo, bem a caracterização do que foram os jogos. Eu estou me referindo aos 2 jogos do quadrangular, que é justamente a questão do camisa 10. Enquanto o camisa 10 da Ponte, o Elvis, sobrou e foi realmente o comandante, o líder, aquele jogador que participa, né? Assistências para os gols, bateu o tiro de canto no gol do Luiz Felipe, cruzou a bola para o gol marcado pelo Bruno Lopes. Enquanto o 10 da Ponte sobrou no jogo e entendeu o clássico, o 10 do Guarani, o Diego Torres, mas ficou devendo muito, mas muito. Falou, não, queremos pegar a Ponte, aquela coisa lá da falação antes do jogo, que faz parte até do contexto de um grande clássico. Mas quando a bola rolou, o Diego Torres não apareceu e o Elvis sobrou na partida ou nas partidas contra o Guarani, tanto o derby 211 no Brinco, quanto o 212 do último sábado no Majestoso. Aquela famosa ditado também, antigo ditado, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, e realmente foi o que aconteceu. Falador passa mal, a galera exatamente, fala. Exatamente, foi o que aconteceu no final de semana, né? Mas o Elvis já vinha se destacando, já é um destaque da Ponte Preta, né? Já é consolidado, conhecido da torcida. O pessoal pega no pé por conta da forma física, mas quando surgem oportunidades ele vai lá, né, e serve os atacantes da Ponte Preta de uma forma muito digna, né? Além de tudo, ele é um líder para o elenco. Ele não é apenas o camisa 10, ele é o camisa 10 dentro e fora do campo. Isso fez total diferença no final de semana também. Olha, dos 4 gols que a Ponte marcou nos 3 derbys da Série C, tô puxando na memória aqui, nos 4 gols que a Ponte marcou nos 3 clássicos. O 1-1 da fase, que foi no Majestoso, ele fez o gol de falta, um golaço por sinal, e o Mirandinha empatou para o Guarani. No gol lá do Brinco de Ouro ele não participa, a jogada é pela direita, o cruzamento, o Toró faz o gol. E nos 2 gols aí do clássico, ele consegue fazer 2 assistências. Portanto, meu amigo, 75% de efetividade em lances de gols, com 1 gol e 2 assistências. E o Diego Torres, nesses gols todos aí, nesses jogos todos, o Guarani só marcou 1, é bem verdade, do Mirandinha, e ele não participou. Lembrando que a gente não é uma implicância, não, são não. estatísticas do que aconteceu nos derbys, nas partidas. Isso são fatos. Sem dúvida. Não é implicância da nossa parte, muito pelo contrário. A gente, né, obviamente, para quem é de Campinas, excelente resultado seria o quê? As 2 equipes conquistarem o acesso à Série B. Né? E você tem um Guarani que teve uma queda de rendimento. Contra o Brusque, era um jogo importante do Guarani, foi lá e perdeu também 3-2. Então, assim, deu muitas brechas pro azar. O azar chegou, bateu na porta e entrou. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta, vitorioso. Marcelo Fernandes falou que agora está faltando, vai faltar cereja do bolo para a Macaca. Acompanha aí o Marcelo Fernandes. Feliz demais, feliz pelo trabalho que a gente veio executar aqui. Não só eu, como o Marcelo Copertino, o Marquinho que chegou aqui. Pegamos uma comissão técnica que já estava, que nos deixou muito à vontade, trabalhadora também, com todos os problemas que aqui existiam. E enaltecer esses jogadores também.
por tudo que fizeram, por tudo que fazem e o que falta fazer, né? Temos a cereja do bolo. É um título importantíssimo para a história, não só de todos os profissionais, mas principalmente para a camisa que a gente veste, que é a Ponte Preta. É um título nacional, onde a Ponte não tem. Vamos trabalhar muito esses 15 dias, pois vamos pegar um adversário muito difícil, um adversário também que é qualificado e que vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Eu volto a dizer, temos que trabalhar muito, ter muito respeito pelo adversário, não estar na final à toa, também classificou num grupo muito difícil e a equipe vai se preparar muito para essa final. Mas estou muito feliz por esse objetivo alcançado, era um jogo difícil, mas a equipe fez um jogo impecável em termos estratégicos, né? Eu tenho até uma opinião meio diferente em relação a isso. De verdade, acho que os dois times que subiram, é que não é uma coisa costumeira no futebol, no esporte de modo geral. Mas os dois times que subiram é mais ou menos o seguinte, quando perde a disputa pela medalha de ouro, você vai para o bronze, os dois ficam com o bronze, os dois perdedores das semifinais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para chegar exatamente no seguinte raciocínio. Ponte Preta e Londrina vão para a final. Os dois subiram. Então, assim, para aquele time que perde o título, fica meio esquisito, porque fica uma última sensação ruim depois de ter feito uma campanha brilhante. Então, não sei se de repente poderia haver uma outra situação. Aquele que fizer a melhor campanha na somatória já bate campeão, porque agora, por exemplo, a Ponte foi segunda colocada na classificação geral. Perfeito? O Londrina foi, acho que o sexto, enfim, ficou para baixo, ficou do meio para baixo. Imagina agora se a Ponte não consegue ser campeã. Quer dizer, inclusive não premia efetivamente aquele que foi o melhor time toda a competição. A Ponte fez 13 pontos nesse quadrangular, o Londrina fez 10. Então, assim, tudo isso acaba impactando. Mas o regulamento é esse. O primeiro jogo é dia 19, domingo que vem, lá em Londrina, no estádio do Café, não, no VDG, no Vitorino Gonçalves Dias. E o segundo jogo, dia 26 de outubro, no Moisés Zucarelli. Julião. É isso, né? A Ponte Preta, nesse formato que você está dizendo, né? O importante é a gente ressaltar que quando começa, antes das competições, há uma reunião. E nessa reunião todas as equipes concordam com o que é colocado dentro do regulamento, todo mundo bate o martelo, carimba, então todo mundo concordou. Mas conforme a competição vai passando, por tudo que a gente acompanhou da equipe da Ponte Preta, temos de dificuldades financeiras, falta de salário estrutural e outras questões, né, esses atletas que estão fazendo essa campanha precisam ser levados em consideração, né? A gente precisa ter, né, uma peça-chave nisso tudo. Os atletas da Ponte Preta fizeram a diferença nesse elenco, fizeram a diferença no resultado, apesar de todas as dificuldades em que passaram. Então a Ponte Preta merece estar onde está, graças ao elenco que tem, ao fechamento que eles tiveram, para falar, olha, apesar de todas as dificuldades, a gente vai mostrar serviço, porque esse é o nosso papel aqui na cidade de Campinas e sabe da grandeza da história centenária da Ponte Preta. Então tem um envolvimento muito grande nisso tudo. Parabéns aos atletas da Macaca que agora vão para a final e, olha, sinceramente, merecem ganhar o título. Olha, eu não surfo nessa onda aí não, de dar parabéns para a diretoria e também acho que o torcedor da Ponte tem que comemorar bastante, tem que torcer muito agora para o time bater campeão, mas isso não apaga a péssima administração na Ponte Preta, uma gestão desastrosa, meses e meses de salários atrasados para esses jogadores. Então, assim, que foram profissionais que lutaram pelo nome de cada um, sobretudo, honraram o próprio nome, a profissão que escolheram e, por conseguinte, a camisa da Ponte Preta, a camisa de 125 anos da Associação Atlética Ponte Preta, mas não surfo na onda de dar parabéns para a diretoria, para presidente, não. Não pode passar por isso. A Ponte não pode passar por isso de torcedor pegando dinheiro do bolso para ir dar grana para os jogadores. Isso não é compatível com a história da Ponte Preta no que se refere à instituição. Problemas financeiros aí o time já vem colecionando há muitos e muitos anos. Mas não vou nessa barca não, não entro nessa barca não. Dentro do campo, todos os méritos. Comissão técnica, jogadores e torcida, aplausos. Diretoria, que tenha, obviamente, orelha, né? Tem um puxão, que tenha, digno puxão de orelha. Exatamente, puxão de orelha, que tenha realmente
não vou dizer dignidade, não é essa a palavra, que tenha realmente a certeza, a clareza de que esses jogadores, que o profissional merece ser remunerado, e a diretoria deu uma grande mancada e esses jogadores foram lá e consertaram a situação. Exatamente. A pior coisa que tem é a obrigação do jogador é chegar e trabalhar ao máximo e dar o máximo de cada um dentro nos treinos, nos jogos, para mostrar resultado. É o princípio do sucesso. Aí, qual que é o outro? É a colaboração, obviamente, né, firmada por parte daquilo que foi acordado diante da diretoria, que é receber certinho e que faz parte da obrigação dos dois. Claro. A partir do momento que não há um lado cumprindo com seus objetivos, com seus deveres, os atletas vestiram a camisa de uma forma tão digna da Ponte Preta que demonstraram isso dentro de campo e conquistaram acesso à Série B novamente. Agora, obviamente, a gente precisa, né, reaver alguns conceitos dentro da parte de diretoria da Ponte Preta para que isso não aconteça, porque senão é aquela história do bate e volta, vai bater na Série B e voltar para a Série C. É o errado que deu certo, o certo que deu errado. Matheus Costa, técnico do Guarani, na entrevista coletiva, diz que o time buscou todas as alternativas para sair com o acesso. Foram poucas então, hein, Matheus? E hoje, infelizmente, as coisas fugiram do nosso controle e de tudo aquilo que a gente esperava na partida. E quando você tem uma estratégia, recém uma bola na trave nossa, a gente perde um lance de forma isolada e dá a oportunidade deles contratarem fazendo gol, é claro que as coisas se tornam mais difíceis. Tentamos todas as alternativas depois que a gente sofreu aquele gol para buscar o empate e faltou para nós o equilíbrio para a gente ter o resultado e atingir o nosso grande objetivo, que era o Guarani na Série B. Acho que é o momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco, claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar que o gigante que é o Guarani já saiu de situações piores e reverteu, ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. A campanha do Guarani, na verdade, no quadrangular, foi uma campanha pífia, né? Foi uma campanha bem abaixo. O ponto fora da curva, a grande vitória contra o Náutico lá no Recife, 2-0. O resto, perdeu os dois clássicos, perdeu para o Brusque lá em Brusque e praticamente ressuscitou o Brusque para a briga pelo acesso, que só dependia dele, com a derrota do Guarani, ganhar o jogo lá em Recife. Enfim, foi uma campanha bem abaixo. Acho que aquilo que você falou, bateu a porta e entrou, né? Não tem muito o que falar. O Guarani deu muita brecha pro azar, né? Infelizmente, aí para os torcedores do Guarani, isso prevaleceu em forma de incompetência dentro de campo. A incompetência dentro de campo bateu a porta por 2 vezes, a oportunidade não veio, a Ponte foi lá e fez, e aí tirou completamente a oportunidade do Guarani de ainda sonhar. Mas os outros jogos também o Guarani pôde sonhar de uma forma mais digna e não conseguiu fazer a reversão disso dentro de campo. Aí culmina nessa história toda. Permanece na Série C e vê a Ponte Preta ir para a Série B. Muito bem. Vamos ver no outro jogo a vitória do Náutico sobre o Brusque, 2-1. O Náutico também consegue o acesso. O Timbu conseguiu esta vitória importante diante da equipe do Brusque, jogo disputado lá no estádio dos Aflitos. Vitória do Náutico, que perdeu para os 2 times de Campinas em casa, Júlio. Perdeu para o Guarani, perdeu para a Ponte lá no Recife e conseguiu, com os 6 pontos que fez contra o Brusque, conseguiu o acesso, além de buscar 2 pontos valiosos em empates contra Guarani e Ponte Preta nos estádios Brinco de Ouro e Moisés Lucarelli. Com certeza não é sempre um adversário indigesto, né? Você tem o Náutico vencendo o Brusque, né? E especificamente no jogo desse final de semana, o Náutico teve mais ímpeto do que o Brusque. O Brusque é uma equipe chata em determinados momentos da partida, mas é uma equipe de muitos altos e baixos também. Ela oferece muita oportunidade para o adversário. E isso refletiu em campo na vitória por 2-1 do Náutico. Aí a festa, a comemoração do Hélio dos Anjos, você viu ali o Hélio Borges e o Paulo Sérgio fizeram os gols do Náutico e o Matheus Silva fez o gol da equipe do Brusque, do time quadricolor. Parabéns ao professor Hélio dos Anjos, mais um acesso para a carreira. Vamos ver a classificação final da Série C.
E agora valendo para Londrina e Ponte Preta o título da Série C 2025. Olha aí, a Ponte 13, o Náutico 8, o Guarani 7, Brusque meia dúzia. Para você ver o peso dos derbys, né? 6 pontos a mais da Ponte Preta contra o Guarani, justamente os 6 pontos nos dois clássicos. É muita coisa. É uma diferença, quase o dobro de pontos, né? Exatamente. Olha aí, portanto, verdinho aqui, a Ponte finalista, o Náutico conseguiu o acesso. E no outro grupo, aqui pra gente ver. Ah, tá na sequência? Peraí. Ah, verdade, verdade. Depois, agora a gente vai mostrar os outros jogos, exatamente isso. Caxias 1, Floresta 1. Vamos lá, os dois, o famoso morreram abraçados, Julião. Olha aí, jogo lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O Caxias fez 1-0 e o Floresta empatou. Resultado final 1-1. Caxias, que fez a melhor campanha na primeira fase, liderou praticamente o campeonato inteiro, continua na Série C. Você viu ali o Jonathan Ribeiro, autor do gol, e agora o gol de empate do Floresta. Surpresa o Caxias não ter subido pela primeira fase que fez? Pela primeira fase foi surpresa sim, Oswaldo, mas como a gente sempre fala aqui na nossa programação, né, esportiva, o futebol não é justo, o futebol precisa de eficiência, né? De repente uma equipe que foi melhor durante toda a competição, você pega um outro chaveamento e aí acaba perdendo rendimento, isso reflete na classificação, foi o que aconteceu com o Caxias. Não ganhou nenhum jogo nesse quadrangular final, Caxias. Nenhum jogo. Vamos pro próximo, então. Londrina e São Bernardo, 1-1. Já vamos aqui mostrar, olha aí, os gols lá no Vitorino Dias Gonçalves, o famoso VDG. Aí o gol do São Bernardo, o gol do Bernô, que abriu o placar. A bola bateu ali no jogador e traiu o goleiro, hein? Aí a comemoração e o gol do João Paulo. E aí o empate do Tubarão. De cabeça, olha lá. Subiu com estilo, botou a bola no canto esquerdo do goleirão da equipe do São Bernardo. Olha aí, vê aqui na câmera. E aí a comemoração, Roger, aí o massagista já de joelhos aí comemorando. E o Londrina classificado para fazer a final contra, olha a comissão técnica, tá ali o Roger, ó. Tá vendo o Roger? Revelado como jogador pela Ponte Preta no início dos anos 2000, será agora o adversário na disputa pelo título. Classificação, agora sim, classificação final do grupo B. Tá aí, ó. Londrina 10 pontos, São Bernardo e Floresta 7, Caxias 4. Ó, o Caxias, hein? Impressionante. 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas. Incrível, despencou, derreteu o Caxias no quadrangular final. Londrina 10 pontos, finalista. São Bernardo também estará na Série B do ano que vem. Portanto, dos 4 que subiram, olha que legal, hein? 2 paulistas, 50%, um paranaense e um pernambucano. Beleza? É isso aí. Ah, tá. 4-2? Tá certo. Ah, tá voltando aqui, ó. A diferença do São Bernardo pro Floresta foi o número de gols marcados. Empataram em pontos, empataram em número de vitórias, empataram no saldo e nos gols pró é que o São Bernardo, no quarto critério, né, tirando a pontuação, no terceiro critério de desempate, o São Bernardo fez 4 gols, o Floresta fez 2. Grupo pra lá de equilibrado. Esse tipo de competição, exatamente esses pequenos detalhes fazem diferença em grupos equilibrados como que está o Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias. Agora, méritos para o São Bernardo que, né, conquistou esses critérios de desempate durante a competição. Julião, obrigado, meu irmão. Aquele abraço, uma boa semana. semana. Quinta-feira tamo junto para falar de Brasileirão. Tchau, minha gente. Valeu, obrigado, nosso Júlio Stevanelli, bate-papo com o Julião às segundas e quintas, aqui no nosso Ligados no Esporte.